Deus mandou te dizer. Vamos ouvir a palavra, meus irmãos, com o nosso companheiro que vai ministrar aqui a palavra. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você está ouvindo o programa Cristo no seu Lar, na apresentação do irmão Caetano. Ouça agora uma reflexão da Palavra de Deus para edificar a sua vida. Que a paz de Cristo seja com todos nessa noite. Vós sois bem-aventurados, porque estão ouvindo a palavra de Deus. Estais ouvindo a palavra de Deus. Tu e vós estais ouvindo a palavra de Deus. É sempre uma alegria enorme retornar aos estudos da Rádio Farol FM para transmitir a mensagem de Deus. Nesta Rádio Farol FM 90.7, este programa Cristo no seu Lar, que vai sempre ao ar de segunda a sábado, sempre das 17 às 19 horas. E eu estou aqui sempre nas sextas-feiras, transmitindo sempre uma boa palavra de Deus para o seu coração. Maravilha. Sem mais delongas, Lucas capítulo 18, versículo de número 35 a 43, para uma rápida leitura de todo o texto, para uma compreensão exata do que eu quero falar nessa noite. Diz assim, a epígrafe do texto diz assim: a cura do cego de Jericó. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ponto final. Esta é uma partícula, uma passagem bíblica conhecidíssima. Todos os protestantes, sem exceção nenhuma, dos novos convertidos aos mais antigos da igreja, conhecem essa passagem do cego de Jericó. E isso perpassa também para até as pessoas que não são do grupo, do meio evangélico. Pessoas católicas, pessoas espíritas, pessoas de outras religiões, pessoas ateias, pessoas que não têm religião nenhuma, conhecem essa história do cego de Jericó. Uma história com H e não com E. Uma história com H, porque é um fato verídico. Ocorreu realmente, de fato, no período em que Jesus vivia na terra. Então, como a epígrafe diz, a cura do cego de Jericó. Não sabemos muito a respeito da biografia deste homem, ou seja, a descrição da sua vida. Pormenorizadamente, nós não temos nenhuma informação pormenorizada acerca do cego de Jericó. Mas o que sabemos é que ele tinha o nome de Bartimeu. O nome Bartimeu é o nome que vem do aramaico. O aramaico era a língua caldeia, ou a língua da Babilônia, que o povo de Israel, o povo judeu, Jesus era judeu também, o povo judeu havia assimilado essa língua quando estavam
foram deportados para a Babilônia por causa do cerco que se fechou e da tomada de Jerusalém, de Israel, para a Babilônia. Eles foram deportados para a Babilônia, passaram 70 anos lá, de acordo com a profecia de Jeremias e de Daniel. Passaram 70 anos lá e assimilaram a língua dos caldeus, dos babilônios. Então a língua dos babilônios era e é o aramaico. Então o nome Bartimeu vem do aramaico. O nome Bartimeu é formado por um prefixo e por um nome. Um prefixo que se anexa ao nome. Bartimeu, a palavra bar, o prefixo bar, quer dizer filho. E Timeu é Timeu mesmo. Então Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Bartimeu era filho de um homem chamado Timeu. Timeu. Porque o prefixo bar quer dizer filho. E esse prefixo bar é muito recorrente no Novo Testamento. Nós encontramos várias pessoas que tinham o nome com esse anexo no nome. Bar. Por exemplo, Bar Jesus. Nós encontramos um homem na Bíblia, no Novo Testamento, chamado de Bar Jesus, que quer dizer filho de Jesus. Encontramos também o Barrabás, que é o filho de Rabás. Encontramos também Bar-Jonas, que Jesus chamou Pedro de Simão Bar-Jonas, porque Pedro era filho de Jonas. Encontramos também Barnabé, que quer dizer filho de Nabé. Então esse prefixo bar é muito recorrente no Novo Testamento. E Bartimeu tinha esse prefixo no seu nome, porque ele era filho de Timeu. O muito que sabemos dele é o seu nome. Mas algumas outras poucas coisas que sabemos dele é o que eu quero trazer nessa noite aqui para você ouvir, para você relembrar, porque você já ouviu em algum lugar, e para você aprender algumas coisas, porque pode ser que eu traga alguma novidade que você nunca ouviu falar e você vai aprender comigo nesta noite, tá certo? Então o tema da minha mensagem é Bartimeu, seus problemas e suas virtudes. Ele não somente tinha problemas, mas ele também tinha virtudes. Eu quero falar hoje acerca de 5 problemas de Bartimeu e acerca de 6 virtudes de Bartimeu. As virtudes de Bartimeu superavam as suas deficiências, os seus problemas. Tá certo? No tempo que me é proposto, eu quero falar nessa noite. Então, em primeiro lugar, 5 problemas de Bartimeu. O primeiro problema de Bartimeu é o principal problema da sua vida. É que ele era cego. O versículo 35 diz: aconteceu que ao aproximar-se ele quem? Jesus, de Jericó. Sabemos que além dele ser chamado Bartimeu, ele morava em Jericó. Jericó, para quem não sabe, é a cidade mais antiga da humanidade. Jericó, repito, é a cidade mais antiga da humanidade. E Bartimeu morava exatamente na cidade mais antiga da humanidade. Jericó foi aquela cidade que o povo de Israel rodeou juntamente com os sacerdotes 7 vezes, 6 vezes, depois na 7ª vez 7 vezes, e derrubou as muralhas de Jericó, onde habitava Raabe, tá certo? Que foi salva por um fio de escarlate, que por haver salvado ou guardado os espias de Josué. Era nessa cidade que Bartimeu morava. Então a primeira característica pesarosa, o primeiro problema que Bartimeu possuía era a cegueira. Diz aqui: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho. Um cego. Bartimeu, ele era cego. Se foi congênita, ou seja, se ele nasceu com essa cegueira, a Bíblia não fala. Se foi adquirida, ou seja, se ele adquiriu depois de nascido, depois de já grande, a Bíblia também não fala. Só se fala que ele era cego. Se alguém trazer alguma história dizendo sobre isso, não acredite, porque a Bíblia não fala em canto nenhum
acerca desse cego, se foi adquirida ou se foi congênita. Adquirida poderia ter adquirido essa cegueira por diabetes. Sabemos que diabetes causa cegueira, glaucoma, ou um acidente, um derrame, ou seja lá o que for, poderia ter ocasionado a sua cegueira, mas a Bíblia não fala em canto nenhum qual foi a causa. Se congênita ou adquirida, a Bíblia se cala, não fala nada, só fala que ele era cego. Mas esse é um problema, de certo modo é um problema muito sério, porque bem-aventurados são aqueles que possuem a sua visão perfeita, porque coisa boa é você poder acordar de manhãzinha, abrir a janela do seu quarto ou abrir a porta da sua casa, inspirar o ar puro, fresco, gélido e olhar para a paisagem bela da natureza, uma flor que desabrocha, um animal que passa à sua frente, um gato, um cachorro, um pássaro que voa, uma árvore frondosa, frutífera, olhar para o sol no seu esplendor, olhar para uma noite enluarada com a lua reinando imperiosa e com as estrelas ao seu redor, olhar para o arco-íris, olhar para as nuvens desenhando formatos os mais diversos. Isso é maravilhoso. Mas Bartimeu não tinha esse privilégio, não teve esse privilégio, não nasceu com esse privilégio de olhar para essas coisas, de ver, de vislumbrar essas coisas. Tá certo? Ele era cego. Eu não sou cego, mas eu preciso ver algumas coisas. Você não é cego também, mas você precisa ver algumas coisas. É como se você fosse cego, de certo modo, no lado intelectual da vida. Você pode não ter nascido cego. Muitas pessoas hoje têm essa cegueira, ou congênita ou adquirida, e tem esse problema. Mas muitos de nós não somos cegos, a maioria não é cega, mas precisa ver algumas coisas. É como se fosse cego para algumas coisas. É como se não pudesse ver algumas coisas. E eu, particularmente, não sou cego, mas eu quero ver algumas coisas. Por exemplo, o amor. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 12, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ou seja, se arrefecerá, se diminuirá, se minguará, se diminuirá, acabará. E eu preciso ver o amor, a beleza do amor que tem se esfriado, tem acabado na humanidade. As pessoas traem umas às outras, amigos traem o respeito, a consideração uns dos outros. Mulheres traem os seus maridos, maridos traem as suas mulheres, namorados, noivos traem as suas parceiras. É uma coisa séria. O amor está esfriando, conforme Jesus previu nos últimos tempos. Estamos vivendo esses tempos. A hipocrisia daqueles que falam falsamente, contendas, disse-me-disse, falatório, pessoas com espírito de mexeriqueiro, que adora falar do próximo. É o amor esfriando. Outra coisa, justiça. Eu preciso ver a justiça. A pobreza em nosso município, em nosso estado, em nosso país, em nosso mundo, na África. Não precisamos ir. Antigamente falávamos muito da África, que é o país mais pobre do mundo, mais miserável do mundo. Mas hoje nós não precisamos ir para a África para ver pobreza. No nosso município existe pobreza. Pessoas morando em casas muito humildes, casas de taipa, de pau a pique, de barro. Pessoas comendo porque outras pessoas têm que lhe dar. Pessoas que não têm as 3 refeições diárias, café, almoço e janta. Pessoas que não têm salário, que estão desempregadas. Então eu preciso ver a pobreza ser erradicada do meu mundo, do meu município, do meu país, do meu estado. As desigualdades sociais, enquanto muitos têm pouco, poucos têm muito. É uma realidade. A paz é tão almejada. Vemos agora a
a guerra estourando lá mais uma vez, porque nunca houve paz. Dizemos que foi uma guerra, mas essa guerra sempre permanece lá entre Israel e os palestinos. Os israelitas são descendentes de Isaac. Os palestinos, que são os árabes, são descendentes de Ismael, 2 filhos de Abraão. Essa guerra existe desde que eles são vivos. Eles foram nascidos. Até hoje existe guerra. E hoje a guerra maior vem desde 1948, com a emancipação política do Estado de Israel e com a delimitação das terras, do território nacional, foi separado entre árabes e judeus. E eles brigam, a briga lá que está acontecendo agora, a guerra, aquelas bombas estourando, aqueles mísseis sendo deflagrados, é por conta de terra, delimitação terrena. É terra, eles estão à procura de terra. São pessoas ocupando o espaço deles e eles não aceitam que pessoas ocupem diferentes de outra nacionalidade morem nas suas dependências, nos seus lugares. Então eles, para defenderem a sua terra, eles bombardeiam, causam todas aquelas mortes. Então a paz tão almejada está se acabando. Eu não sou cego, mas como Bartimeu, eu preciso ver algumas coisas. Eu preciso ver amor, preciso ver justiça e preciso ver paz. Dentre tantas outras coisas que nos são escassas, que já acabaram até, se torna raridade em nosso meio. Já acabou, que foi extinta do nosso meio. Tá certo? Então o primeiro problema de Bartimeu era a cegueira. Segundo problema. O versículo 35 diz que estava um cego assentado à beira do caminho. Segundo problema de Bartimeu, ele estava assentado. E essa expressão assentado é muito forte e vívida aos nossos olhos, salta, porque assentado dá a entender que ele estava inválido e estava no comodismo. Vou explicar a vocês essas duas palavras, esses dois termos. Invalidez quer dizer que ele não tinha capacidade de trabalhar e de angariar fundos para uma sua própria manutenção. Invalidez, por causa da deficiência visual. E além da invalidez, ele estava no comodismo, ou seja, a situação dele era cômoda. Ele estava acomodado. Ele não fazia mais nada senão estar sentado mendigando. E essa é a situação de muita gente por aí afora. Invalidez e comodismo. Nós sabemos que hoje existe o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é um auxílio do governo governamental, do governo do estado, aliás, do governo federal, pelo LOAS, Lei Orçamentária da Assistência Social, que auxilia os deficientes e os velhos acima de 65 anos com um salário mínimo mensal para manter a sua vida. Aqueles que não usufruem de condições financeiras para se manter, o auxílio do governo é próprio para essas pessoas. O governo federal auxilia essas pessoas, os deficientes, seja lá enfermidade, deficiência psíquica, motora, seja lá qual for a deficiência, e aos idosos de 65 anos em diante. Hoje tem esse salário, um salário mínimo sem décimo terceiro, só o salário mínimo seco dos 12 meses. Mas na época de Bartimeu, não existia auxílio para a cegueira, não existia previdência social, não existia INSS, não existia BPC, Benefício de Prestação Continuadas, não existia LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, não existia. E como era para um cego naquela época? Para um cego era muito difícil viver, porque como ele não tinha condições de se manter, a única saída para ele seria a mendicância, pedir esmolas. Se a sua família não fosse abastada o suficiente para lhe sustentar, o único caminho para ele, a saída, seria mendigar, pedir esmolas para o seu sustento, para a sua manutenção. E esta era exatamente a sua situação, a mendicância. Ele estava assentado, invalidez e comodismo. Em terceiro lugar,
Uma terceira característica de Bartimeu diz que estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Em algumas traduções, na Almeida Revista Corrigida, diz mendigando. Mas eu estou usando hoje a Bíblia na versão Almeida Revista Atualizada. E aqui diz pedindo esmolas, que dá no mesmo. Pedir esmolas ou mendigar é a mesma coisa, que quer dizer solicitar a terceiros, a alguém que lhe dê alguma coisa para ele se manter, para ele matar a sua fome de pão ou se vestir. Essa era a situação de Bartimeu, pedir esmolas. Ou seja, se ele pedia esmolas, ele dependia dos outros. Ele não tinha como manter a sua subsistência, de fato. Mas em quarto lugar, um quarto problema de Bartimeu é que ele, por ser cego, ele era também indefeso e vulnerável. O que quer dizer isso? Uma pessoa, existem vários tipos, centenas de deficiências. É muito difícil uma pessoa hoje não ter uma deficiência, uma pessoa ser saudável perfeitamente. Só o fato de você usar um óculos, como eu uso, já é uma deficiência. A deficiência de vitaminas é uma deficiência. Você não tem uma deficiência física, psicológica, mas é uma deficiência de vitaminas. A anemia é uma deficiência de vitaminas, de ferro no sangue. É deficiência. É muito difícil uma pessoa hoje não ser deficiente. Mas existem deficiências e deficiências. Existem deficiências que são impeditivas de realizar algumas coisas. E outras deficiências que dá para você conviver com essa deficiência pelo resto da sua vida, levando uma vida normal, apesar da deficiência. Mas no caso de Bartimeu, não. Era uma deficiência impeditiva. Porque essa deficiência, por ele ser cego, tornava ele indefeso e vulnerável. Ou seja, se alguém viesse roubar as suas míseras moedas que ele arrecadava no dia, porque ele pedia com um prato, talvez com um pratozinho, um vaso, ou um pedaço de pano, um pedaço, algum recipiente onde pudesse colocar as moedas que ele recebia, alguém poderia vir agir de má fé e roubar aquelas moedas dele. Por quê? Porque ele era indefeso e vulnerável. Ele não tinha como defender a sua própria vida, porque ele não estava enxergando quem estava ao seu redor. Então ele poderia ser vítima de assaltantes, poderia ser vítima de cachorros bravos, de pessoas ruins, de uma flecha, de uma pedrada. Ou seja, vulnerável. Não existia balas, porque não existia arma de fogo naquela época. Existia arma branca, facas. Existia funda, flecha, podia ser atingido por algum desses artifícios. Cachorros bravos, ou pessoas que quisessem roubar as suas moedas, o mísero sustento que ele adquiria diariamente para a sua manutenção. Então ele era indefeso e vulnerável, em quarto lugar, devido à sua deficiência. Mas finalizando os seus problemas, eu quero falar em quinto e último lugar, finalizando os seus problemas, depois eu vou falar sobre as virtudes. Em quinto e último lugar, além dele ser cego, além dele estar sentado, inválido e cômodo, além de estar pedindo esmolas e ser indefeso e vulnerável devido à sua situação de cegueira, em quinto e último lugar, ele não conhecia Jesus perfeitamente. Pode ser que você tenha aprendido que ele conhecia Jesus, mas ele não conhecia Jesus perfeitamente. E eu vou explicar a você uma coisa que você talvez nunca ouviu alguém falar. Versículos 38 e 39 dizem assim: Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É uma exclamação, tem que ser falada assim, com ímpeto. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele chama Jesus duas vezes de filho de Davi.
Mas eu aprendi, estudando a Bíblia Sagrada, texto, contexto, concordâncias, referências bíblicas, eu aprendi que essa expressão filho de Davi é uma expressão que é errada. É uma expressão errada. Isso prova que Bartimeu não conhecia Jesus perfeitamente. Vou explicar a você por quê. Você vai dizer, essa expressão está errada, filho de Davi, e Jesus não era descendente de Davi? Vou explicar a vocês, provando contextos bíblicos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, se você possui um exemplar bíblico, ou então anote, Mateus 22, versículos 41 em diante. Jesus, o próprio Jesus, que foi alvo dessas exclamações, filho de Davi, foi chamado de filho de Davi. Jesus, ele próprio, mostra que ele não era filho de Davi. Veja Mateus 22 e 41 em diante. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Então Jesus está provando aqui que ele não é filho de Davi. Porque está escrito no Salmo 110, versículo 1, essa expressão, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés, ou por escabelo dos teus pés. Disse o meu Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, disse Jeová ao seu filho Jesus. Tá certo? Ou seja, Jesus não é filho de Davi, mas Jesus é Senhor de Davi. Porque Davi chama Jesus de Senhor. Disse o meu Senhor, disse o Senhor, Jeová, ao meu Senhor. Quem é o meu Senhor? É Jesus, que é Pai e Senhor de Davi, e não filho de Davi. Está esclarecido agora? Jesus não é filho de Davi, mas é Senhor de Davi. Segundo o Salmo 110, versículo 1, e segundo Mateus capítulo 22, versículo 42 a 46. Jesus explicou, ele não é filho de Davi, mas ele é Senhor de Davi. Agora, por que essa expressão? Acreditava-se que Jesus era descendente de Davi, porque as profecias apontavam isso. Mas Jesus veio para quebrar o paradigma e mostrar que ele foi gerado não por Maria e nem por José, mas foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então, se Jesus não foi gerado por Maria e José, logo ele não é descendente de ser humano. Ele é gerado pelo Espírito Santo. Então ele é do Espírito Santo e não de Maria e José nem de Davi. Ele não é filho de Davi. Ele é Senhor de Davi. Senhor de Davi com S maiúsculo. Tá certo? Senhor de Davi. Então isso prova que Bartimeu não conhecia essa expressão. Ele falava como a maioria conhecia Jesus. A maioria conhecia ele como filho de Davi. Mas Jesus prova que ele não é filho de Davi. Ele não quer ser chamado de filho de Davi. Ele quer ser chamado de Senhor de Davi. Tá certo? Então prova que Bartimeu não conhecia Jesus perfeitamente. Tá certo? Então essas foram os problemas de Bartimeu. E agora as virtudes. Será que Bartimeu tinha virtudes? Eu quero falar em rápido momento das virtudes de Bartimeu. Em primeiro lugar, eu queria dizer que ninguém é tão desprovido que não tem alguma coisa boa para apresentar. Ninguém é tão desprovido de meios que não possui alguma coisa boa para apresentar. No caso de Bartimeu. Bartimeu não era tão desprovido, não era tão sofredor, não era tão padecedor que não tivesse alguma coisa boa para apresentar. Eu vou lhes mostrar as virtudes de Bartimeu. Primeiro, versículo 36.
E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Bartimeu ouvia bem. Ouvindo o tropel da multidão, ou seja, o barulho da multidão. Ele ouvia perfeitamente. Ele podia não enxergar, mas ele tinha ouvido a audição perfeita. É uma virtude. Porque já pensou se ele tivesse nascido cego, surdo, mudo, paralítico? Não. Ele só era cego, mas ele ouvia perfeitamente. Ele ouvia perfeitamente. É a primeira virtude de Bartimeu, ouvir. E eu lembro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor teu Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de touro, porque não sabem que fazem mal. Ouvir é mais importante, não é ver. A Bíblia não fala que ver é mais importante, fala que ouvir é mais importante. E Bartimeu ouvia. Ele ouvia falar de Jesus. E ouviu o tropel da multidão. E em segundo lugar, ele, além de ouvir, a Bíblia diz aqui que ele perguntou o que era aquilo. Ou seja, ele falava muito bem, perfeitamente. Ele não via, não enxergava, mas ele ouvia e falava perfeitamente. Virtudes que ele possuía. Ele não era desprovido totalmente. Porque ele ouviu, e o versículo 38 diz que ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clamou, e só se clama com a boca. Em terceiro lugar, eu estou prestes a concluir. Em terceiro lugar, ele reconhecia a sua miserabilidade. Versículo 38 e 39. Ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A palavra compaixão. Grave essa palavra, compaixão. E o versículo 39 diz: e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, compaixão e misericórdia provam que ele tinha plena consciência do seu estado de miserabilidade. Por que eu quero dizer esse ponto? Trazer esse ponto. Porque tem pessoas que, mesmo sofrendo na vida, não reconhecem que são miseráveis, que são pobres, que são sofredoras, que têm o nariz empinado. Eu conheço pessoas até deficientes que têm o nariz empinado. Não pode, meu amigo, não pode, meu filho. Você tem que ser humilde. E não quero dizer isso que é só por causa da sua deficiência, não. Todo ser humano tem que ser humilde. Deficiente ou não, tem que ser humilde. Mas tem pessoas que têm o nariz empinado, que têm o nariz em pé, que é orgulhosa, arrogante, prepotente, ríspida no trato, não sabe tratar com as pessoas, não sabe se comunicar com as pessoas, não sabe lidar com o ser humano, não sabe conviver com as pessoas, não respeita as pessoas, se acha orgulhoso demais, a última bolacha do pacote, se acha o último copo de água fria do deserto do Saara, a última Coca-Cola da venda. Não, meu filho, você é pobre, cego e nu, miserável. Você é um ser humano, você é fraco, você é pecador, você é humilde, você é limitado, você é frágil. Então reconheça o seu estado. Para que ser arrogante e prepotente? Seja humilde, meu filho. Reconheça o seu estado de miserabilidade. E isso eu trago para o lado espiritual. Tem pessoas que eu já vi até na televisão, pessoas, artistas e atrizes, autores de livros, escritores, poetas, artistas de televisão, de novelas e filmes, sendo interrogados: você se arrepende de alguma coisa que você fez? E eles respondem: se voltasse a minha vida novamente, eu faria tudo novamente, não me arrependo de nada do que eu fiz. Isso é uma ignorância das mais terríveis. Porque você tem que se arrepender dos seus pecados. Se arrependa, meu filho. Seja humilde. Humildade é a ausência de orgulho. É atribuir tudo a Deus, as conquistas a Deus. Isso é humildade. Isso é humildade. Bartimeu era humilde. Ele reconhecia a sua miséria. Ele diz: tem compaixão de mim e tem misericórdia de mim. Compaixão
Sinta, Jesus, a minha situação. Sinta. Tenha empatia, Jesus, para comigo e sinta meu problema. E misericórdia, já expliquei aqui algumas semanas atrás. Misericórdia é uma palavra formada por 2 vocábulos, que quer dizer miséria e córdia. Miséria é sofrimento, é dor, é lamúria, é tristeza, é padecer, é angústia, é sofrimento. E córdia é o coração, é sentir com o coração a miséria alheia. Ele está dizendo, eu sou miserável, Jesus. Eu sou miserável. Mas tem pessoas que não reconhecem que são miseráveis, que são pecadoras. Tem pessoas que se acham super crentes, que se acham onipotentes, que acham que podem fazer tudo, que acham que a vida vai ser para sempre. Não pensam no futuro, só pensam no agora. É preciso você repensar a sua vida, meu filho. Bartimeu reconhecia a sua miséria. Ele ouvia bem e falava bem, e reconhecia o seu estado de miséria. E você reconhece? Você reconhece que é um pecador? Você reconhece que é pobre? Tem pessoas que é necessitada, mas nem solicita ajuda. Você precisa mostrar que você é necessitado, contar o seu problema a alguém. Tá certo? Então Bartimeu reconhecia a sua miséria. Em quarto lugar, ele soube enfrentar a oposição. Ele não xingou as pessoas, versículo 39. As pessoas pediam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais. Jesus, tem misericórdia de mim. Ele não xingou as pessoas. Versículo 39, ele foi insistente. Ele gritava ainda mais. Gritava ainda mais. Tem misericórdia de mim. E para finalizar o meu sermão, ele reconheceu que Jesus podia curá-lo. Ele diz, tem misericórdia de mim, Jesus. Ou seja, eu reconheço que tu podes me dar a cura da minha enfermidade. E Jesus parou como um resultado da sua insistência. Versículo 40. Jesus perguntou o que ele queria. Versículo 40 e 41. E Jesus disse que a sua fé lhe curou. A fé é muito importante. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então fica esse sermão para a sua meditação. Bartimeu, seus problemas e suas virtudes. Bartimeu, ele era cego. O primeiro problema de Bartimeu, ele era cego. Segundo problema, ele estava sentado na invalidez, no comodismo. Terceiro problema, ele estava pedindo esmolas. Ele não tinha como manter a sua vida financeira. Quarto lugar, por ser cego, ele também era indefeso e vulnerável. E quinto lugar, ele não conhecia Jesus perfeitamente, porque chamou ele de filho de Davi, quando na verdade Jesus era Senhor de Davi. E finalizando, as 6 virtudes de Bartimeu. Ele ouvia bem, ele falava bem, ele reconhecia a sua miséria, o seu estado, ele soube enfrentar a oposição, não xingou as pessoas, mas ele soube enfrentar de cabeça erguida. Em quinto lugar, ele foi insistente, ele gritava ainda mais alto quando as pessoas pediam para que ele se calasse. Ele foi insistente, você precisa ser insistente. E em sexto e último lugar, ele reconheceu que Jesus podia curá-lo. Que Deus possa continuar nos abençoando e aplicar a sua palavra em nosso coração. Amém. Amém. Lá estava ele, saindo de Jericó, com seus discípulos. É verdade. Compartilhe. Compartilhe, meus irmãos. Por onde ele passava. Vai compartilhando. Curas e milagres acontecia quando ele lá estava.